médico Dr. Danilo Verotti acaba de lançar o livro A Revelação. O lançamento do livro aconteceu na noite de sexta-feira, dia 15 de dezembro, no Hotel Cordiale, em São Roque. Amigos, familiares, médicos prestigiaram o evento. Dr. Danilo contou para a reportagem do Jornal da Economia que teve um encontro com Deus. E após esse encontro, ele decidiu deixar a medicina e agora tem como propósito de vida levar a evangelização às pessoas e também a busca pela cura. Aí você vê os amigos, convidados, recebendo os autógrafos e também tirando fotos com o Dr. Danilo Verotti. Nós conversamos com o médico que nos falou um pouco mais sobre essa mudança em sua vida. Dr. Danilo Verotti, nos fala um pouco mais dessa sua experiência com Deus. Como é que tudo aconteceu? Então, Carlos, a experiência que eu chamo de uma epifania, que é uma manifestação da presença de Deus de uma forma perceptível aos sentidos naturais, à visão, à audição, se deu no dia 8 de janeiro de 2018. Eu estava já me preparando para retornar para o hospital. Na época, eu trabalhava no setor de endoscopia da Unimed, era médica endoscopista, havia realizado meus exames do período da manhã e estava retornando já para os exames da tarde. Era uma segunda-feira, como eu disse, 8 de janeiro de 2018, por volta da 1h30 da tarde, e eu saí da minha casa e desci a escada que me leva até a garagem. Enquanto eu me dirigia para o carro, eu ouvi uma voz alta, forte, me chamando. Eu não sabia quem era, não sabia de onde vinha a voz, porque ela vinha de todo lugar, mas eu sabia que quem me chamava estava me vendo, quem me chamava me via, sabia quem eu era, mas eu não sabia de onde vinha e não sabia quem era ainda até então. Na sequência, passados alguns segundos, essa mesma voz me chamou de novo. Por alguns instantes eu imaginei que era alguém querendo brincar, querendo zombar, percebendo que eu estava apressado para sair logo de casa e voltar para o hospital. E aí eu saí do carro, eu já estava me preparando para partir e fui até a calçada. O portão já estava até aberto. Olhei para cima, olhei para baixo, não vi ninguém. Até onde o meu olhar podia alcançar, eu não conseguia avistar nenhuma pessoa. No que eu estava voltando novamente, indo para o carro, entrando no carro, a voz me chamou. E quando me chamou pela terceira vez, então anunciou o que queria. Veio-me com um comissionamento dizendo: você vai evangelizar o mundo. Nesse momento, eu tive a certeza que era Deus, de fato, quem falava comigo. Depois que me recuperei do êxtase espiritual, da alegria, da surpresa, porque a gente passava, tive um contato visual, uma materialização de Jesus Cristo, que me disse que além de uma missão evangelística, de um ministério de evangelização, eu teria também um ministério de cura para cumprir. E esse ministério de cura foi desenvolvido ao longo de diversas viagens ao mundo espiritual, de diversos arrebatamentos em espíritos, onde eu fui treinado e capacitado para escrever o livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus, aonde eu relato essas experiências que tive no mundo espiritual. O lançamento desse livro marca publicamente o início do meu ministério, que tem como propósito maior a evangelização cristã. A pregação da palavra de Deus, do Evangelho, e profetizar o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador para todo mundo. E vem acompanhado também de um ministério de cura, que tem como propósito também chamar a atenção das pessoas para o Evangelho. Foi assim que se deu o chamado. Por que o doutor resolveu deixar a medicina? O chamado e o comissionamento que eu recebi, eles exigem uma dedicação plena e integral. Uma missão de evangelização e cura exigiam e exigem e exigiram de mim
toda uma preparação e uma disponibilidade muito grande. Eu e minha esposa estamos cursando também uma faculdade de Teologia Bíblica Interconfessional na Uninter, e isso faz parte da nossa capacitação para a missão evangelística, ao mesmo tempo em que eu demorei 5 anos e meio relatando as experiências que tive no plano espiritual, onde fui capacitado para o ministério de cura e tive que me dedicar de corpo e alma, literalmente, de uma forma plena e integral à escrita do livro. Hoje a minha esposa, ela até brinca e fala, realmente não teria condições de você ter uma atividade em paralela à questão do ministério. Porque se você, se dedicando integralmente, levou 5 anos e meio para fazer esse livro, imagina quanto você teria levado se tivesse um outro compromisso também para fazer, né? E a gente sabe que a medicina, ela é um sacerdócio e exige também uma dedicação plena daquele que a exerce. E no meu caso, eu sabia que seria necessário fazer essa renúncia, colocando Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Como é que seus colegas médicos reagiram a esse seu abandono pela medicina? Sem dúvida, Carlos, é uma experiência que só quem passa por ela consegue compreender e entender a dimensão do que é o chamado. A maioria das pessoas, não só os colegas médicos, viram, em sua maioria, com estranheza, né? Muitas brincadeiras foram feitas, dizendo você está louco, né? E não precisaria fazer tudo isso, você tem que conciliar as duas coisas. Mas a gente que tem o chamado, que entende a importância desse ministério, de servir a Deus plenamente, de se dedicar a Ele, colocando acima de tudo e entendendo que nós não podemos ter um pé no mundo e um pé no céu, foi aí que eu tive, de fato, a certeza que eu teria que renunciar à medicina. Mas isso, sem dúvida alguma, causou bastante estranheza, né, na sociedade, porque foi algo súbito. Eu tive um chamado dia 8 de janeiro de 2018 e no dia 31 de maio do mesmo ano, de 2018, eu encerrei. Eu lembro que na época, logo que eu tive o chamado, 2, 3 semanas depois, eu conversei com a minha esposa e nós chegamos de uma forma consensual, né, à conclusão que eu iria de fato encerrar a carreira. Aí eu comuniquei à Unimed, mais ou menos 70, 80 dias de antecedência, né, que eu iria me retirar por completo. E aí foram esses dias, né, que as pessoas ainda torciam para que eu ficasse, mas eu já estava absolutamente decidido do que eu ia fazer. E uma coisa que eu acho importante falar, né, a gente quando recebe o chamado e toma uma decisão de fazer uma renúncia como que eu fiz, sem dúvida que a gente, no primeiro momento, se pergunta como é que as coisas vão ser sem a profissão, sem a minha fonte de renda, né? Essa é uma pergunta que, claro, eu ia fazer essa pergunta. Eu já até me antecipei, tá? Mas o que eu te digo é o seguinte, eu não me preparei para receber esse chamado. Esse chamado veio ao meu encontro, Deus é que veio ao meu encontro. Eu não sabia como eu ia fazer para viver, mas Ele sabia. Nós reconsideramos as nossas despesas, readequamos os nossos gastos, procuramos viver com os recursos que nós tínhamos guardado ao longo de alguns anos. E eu posso dizer que, assim, graças a Deus, não nos faltou nada nesse período. Nós não tivemos oportunidade, e nem é do nosso feitio, esbanjar, ostentar, mas conseguimos viver com dignidade ao longo desses 5 anos e meio, com os recursos que a gente tinha e com aquilo que Deus providenciou ao longo desse tempo. É incrível, porque você sabe que você tem as suas necessidades, você faz um cálculo, humanamente falando, dos recursos que você tem, olha para frente e fala, não vai dar. Mas para Deus, dá. É como Ele multiplicou os pães do deserto, transformou água em vinho. Na prática, é um dinheiro atrasado que você tem para receber que chega, entendeu? É um negócio que não ia bem, que começa a ir bem. Ele dá um jeito e faz com que aquele que Ele comissiona, Ele também sustente. Estão acontecendo, né? Acontecendo, exatamente. Então, qual é a sua religião? Eu nasci numa casa católica, estudei numa escola de freiras, Colégio Sagrado Coração de Jesus em Birigui, fui batizado na Igreja Católica, fiz
catecismo e primeira comunhão. Não fui crismado, mas casei na Igreja Católica, batizei minha filha na Igreja Católica. Tive uma vivência de mais ou menos uns 10 anos dentro do espiritismo, dentro de uma linha de trabalho cristã. Hoje eu me considero um cristão com uma inclinação maior para as escrituras bíblicas. Eu tenho uma identidade muito grande com a Bíblia, faço faculdade de teologia bíblica interconfessional e dentro da minha missão, o propósito maior que me foi comissionado é justamente o de evangelizar. Então é natural que hoje eu tenha uma identidade muito grande com a Bíblia, embora eu tenha uma vivência também dentro do espiritismo e dentro do catolicismo romano, né? De definir para você hoje uma religião, tá? Eu me colocaria dentro do protestantismo, dentro dos evangélicos, tá? É onde eu melhor me encaixaria. Mas eu tenho também um respeito muito grande por essas outras religiões com as quais eu convivi. Porque o senhor falou de espiritismo também, o senhor teve uma visão também desse lado espiritual, o senhor também teve essa experiência, né, vamos dizer assim, fora do corpo, né, buscando alguma coisa extra, né? Exato. Muito do que eu descrevo no livro tem fundamentos dentro do espiritismo. Essas experiências de sair do corpo não é algo exclusivo de quem é espírita. Isso acontece com muitas pessoas e eu posso dizer que todas as pessoas têm condições de ter uma experiência dessa algum dia, seja de forma voluntária, seja por intermédio de uma requisição divina, como foi comigo. Não foi eu que fui buscar, mas é que eu fui levado, né? O livro ele explica também esse mecanismo que é chamado de desdobramento e é algo que é próprio do indivíduo. Todos têm a capacidade e têm condições de passar por uma experiência dessa. Isso não é um privilégio, é uma exclusividade minha, né? Mas a gente vê na Bíblia também, né, alguns profetas que tiveram experiências semelhantes e o próprio apóstolo João, na escrita do Apocalipse, teve uma experiência nesse modelo também. Nessa sua experiência, como que era a voz de Deus? A voz de Deus é uma voz muito clara, uma voz forte e uma voz que vem de todo lugar. Você ouve ela vindo de todos os lados. Tanto que você procura ela vindo de... Você imagina que você vai encontrar alguém na hora que você vira para o lado, mas você não vê. Outra curiosidade das pessoas também, com certeza, após a voz de Deus, o senhor nos relatou que viu Jesus, né? Como que era a imagem de Jesus e como ele falava com o senhor? Olha, a maneira como ele se apresentou de uma forma muito semelhante a que nós estamos familiarizados a idealizá-lo, né? É aquele Jesus de cabelo mais comprido, com as vestes brancas. Eu não me atentei aos detalhes das mãos, porque eu estava ali completamente imerso, né, na grandiosidade da glória e do esplendor dele. Mas é uma aparição que a gente não consegue quantificar o tempo que dura. É uma experiência que, ao mesmo tempo que é física, porque é visual, é também espiritual. A contagem ou a percepção do tempo no mundo espiritual, nas experiências espirituais, é totalmente distinta da que nós temos aqui. Nesse período da escrita do livro, teve outras experiências semelhantes? Teve muitas experiências, Carlos. É que eu não me ative a elas no livro, justamente para não tirar o foco da obra e também para não me estender demais. Mas eu tive várias outras experiências sobrenaturais, assim, ou espirituais, por assim dizer, né? Eu quero agradecer demais a sua entrevista, vai agora começar a dar os autógrafos aqui também, né? Já segurei bastante o senhor, obrigado pela entrevista, parabéns pelo livro. De forma... Quero ler. Eu fico muito grato por isso, lhe agradeço mais uma vez também pelo apoio, pela cobertura, por estar aqui, né, contribuindo também para que a palavra de Deus seja levada a todos os povos. Que Deus te abençoe. Amém. E obrigado. E o seu jornal e sua família. Parabéns.